salvar o pecador, para que seja um bom cristão. Curar também a sua dor, qualquer doença ou aflição. Com seu... Ok. Júlia? Tá ao vivo. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste nessa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Quantos aqui acreditam que Jesus é bom? Levante sua mão bem alto, sim. Mesmo em tempos difíceis, eu vejo que na minha vida Jesus tem sido muito bom. Por mais que a gente não veja muitas vezes, por mais que a gente não sinta, mas Ele é bom. Amém? Então vamos cantar, né? Eu creio que, assim como Deus é bom o tempo inteiro, Ele também proporciona para nós bênçãos onde a gente não vê. Muitas vezes, né, algumas situações a gente não enxerga as coisas, a gente não enxerga o quanto Deus pode estar trabalhando na nossa vida através daquilo. Às vezes a gente reclama, esperneia e fala, por que, Deus? Eu achei que o Senhor estava do meu lado. Mas lá na frente a gente vai ver
o quanto aquilo foi importante para a nossa vida. Amém? Então, eu gostaria que você cantasse com alegria comigo. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Amém? Glória a Deus. do seu coração nesse momento. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que nessa noite a gente possa encontrar a cura, Pai. Que nessa noite a gente possa confiar 100% na Tua palavra, Senhor. Que a gente possa entregar todas as partes da nossa vida para Ti, Senhor.
noite a todos e a todas, fiquem à vontade. Boa noite a todos e a todas que nos assistem todas as sextas e domingos à noite. Sejam todos bem-vindos, que possamos aproveitar esta oportunidade, fazer valer a nossa vinda aqui ou a nossa decisão de assistir esta live e para que aproveitemos este momento e para que nós que estamos aqui saiamos melhores do que nós chegamos e que você que está em casa, você possa se sentir bem melhor. Você que costuma trazer a sua Bíblia, ou você que a tem no seu smartphone, tablet, por gentileza, vá ao capítulo 10 do Evangelho segundo o ponto de vista de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos fazer uma leitura do verso 46 ao 52. É uma leitura relativamente curta. Você já se localizou? Ok. Depois foram para Jericó. O último posto alfandegário para quem vem dos estados da Galileia e de Samaria para o estado da Judeia, para chegar até a cidade santa Jerusalém. Jericó, era o último posto alfandegário. Nesta cidade havia publicanos, cobradores de impostos, por ser este posto alfandegário. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, alguém chamado pelo nome do pai, Bartimeu, que é um nome composto, não é um nome próprio. Barte significa Bar, em aramaico, significa filho. Timeu significa o nome do pai. Bartimeu, portanto, não tinha nome. Ele era chamado de filho de Timeu. O cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, que eu veja, ou que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos ler um outro versículo da Bíblia, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, especificamente o verso 16. Efésios, carta de Paulo, aqueles cristãos que moravam na cidade de Éfeso, hoje nós chamamos de Efésios.
para os quais Paulo escreveu uma epístola, que era diferente de carta. A carta, antigamente, era endereçada a uma pessoa, especificamente. As epístolas, elas eram escritas para que se tornassem circulares, para que circulassem nas comunidades próximas. Então, Paulo escreve uma epístola aos Efésios, para que fosse lida em Éfeso, fosse lida em Laodiceia, fosse lida em Tiatira, enfim, naquelas igrejas da Ásia Menor. Capítulo 5, versículo 16. Vamos ler o 15 também. Portanto, vejam prudentemente como vocês andam, não como pessoas nécias ou loucas, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu fiz questão de ler esses 2 versos de Éfeso, porque eu quero falar hoje de noite sobre a importância de nós aproveitarmos as oportunidades na vida. Exatamente isso. Quando Paulo escreve aos Efésios, dizendo, vocês precisam aprender a remir o tempo. Quando Paulo utiliza a palavra tempo, ele se vale de seu conhecimento helenístico, do conhecimento da cultura grega. Os gregos, para descreverem o tempo, eles utilizavam 2 palavras. Os gregos antigos. Eles utilizavam a palavra cronos, palavra grega da qual se deriva a nossa palavra cronologia, se deriva a palavra cronômetro. E os gregos utilizavam a palavra kairos. 2 palavras para descrever o tempo. Se você tivesse acesso ao texto grego da carta aos Efésios, você encontraria, como eu encontrei, porque eu tenho o Novo Testamento em grego, eu encontrei ali, no versículo 16 do capítulo 5 de Efésios, Paulo utilizando a palavra kairos. Ele não utilizou a palavra cromos. E vocês vão entender por quê. Nós precisamos visitar a mitologia grega para nós entendermos o significado da palavra grega cronos e o significado da palavra grega kairos. Cronos, segundo a mitologia grega, e nós precisamos entender que mito é um tipo de narrativa. Mito confunde-se muito mito com místico, como se mito fosse algo falso. Não. Místico é algo relativo ao mistério, ao oculto. Mito é um estilo de linguagem, é um estilo de narrativa, é uma forma de descrever uma realidade. Então, os gregos explicavam a origem da vida, eles explicavam algumas problemáticas da vida através dos mitos. E na mitologia grega, Cronos, ele era um deus que tinha um medo terrível de ser destronado por um dos seus filhos. Por isso que todos os seus filhos eram comidos por ele. É por isso que os gregos diziam que o tempo, no sentido de Cronos, é o único professor que mata os seus alunos. E os gregos se diziam filhos de Cronos.
porque não tinha como lutar contra Cronos. Cronos, para os gregos e para nós, significa o tempo que pode ser medido pelo relógio. É o tempo cronológico, a sucessão de momentos. Não há como nós o pararmos, não há como parar o Cronos. Entretanto, Cronos teve um filho que foi escondido pela mãe numa caverna. O nome desse filho era Zeus. Zeus, ao ser escondida pela esposa de Cronos, segundo a mitologia grega, ele não pôde ser destruído por Cronos. Zeus cresceu e lutou com Cronos por 10 anos e venceu Cronos. Por isso que Zeus, na mitologia grega, ele significa a imortalidade, aquele que venceu Cronos. E Zeus teve um filho e o chamou de Kairos. Kairos. Kairos, para os gregos, significava o momento certo de fazer as coisas. A capacidade de eu interpretar as estações e saber que o momento certo de investir, o momento certo de ter um filho, uma filha, o momento certo de casar, o momento certo de começar a estudar, o momento certo das coisas. Quando os gregos queriam falar em momento certo, em momento oportuno, ou no dia que se chama hoje, eles não utilizavam a palavra grega cronos, eles utilizavam a palavra grega kairos. Interessante que existe uma pintura, um afresco, que foi produzido há 300 anos antes de Cristo por um grego, né, de como era Kairos, filho de Zeus. Kairos, ele foi pintado, as características dele, ele era um semideus que possuía cabelo somente na testa e era calvo, possuía asas nas costas e asas nos tornozelos e andava completamente nu. Essa era a imagem que os gregos tinham de Kairos. Por que ele tinha cabelo só na testa? Porque depois dele passar por você, você não conseguiria mais pegá-lo, porque ele não tinha roupas e ele não tinha cabelos atrás. Ou seja, os gregos tentavam explicar que os momentos específicos da vida, as oportunidades, se nós não as agarrarmos de frente, porque os cabelos estavam na testa dele, se nós não nos prepararmos para o Kairos, para as oportunidades dentro do Cronos, durante o Cronos, durante a sucessão de dias, meses e anos, Kairos vai passar muito rápido por nós e nós não vamos poder pegá-lo. Por isso que existe um pensamento que não tem autoria, tentei achar autoria, que diz assim: há 3 coisas na vida que depois de passarem não voltam mais: a flecha, a palavra falada e Kairos, as oportunidades. Então, quando Paulo diz para nós, em Efésios, no capítulo 5, versículo 16, vocês precisam aprender a remir Kairos. Vocês precisam aprender. Aí Paulo utiliza uma palavra que nós não costumamos utilizar em nossa cultura ocidental. Remir. A palavra remir, ela era utilizada pelos gregos para descrever a ação de ir ao mercado e comprar algo na prateleira. Como que se esse algo estivesse ali e precisasse que eu o identificasse, fosse até ele e comprá-lo.
e me apoderá-lo dele. Paulo está dizendo, vocês precisam, durante o Cronos, durante os dias, os meses, os anos, durante a vida, vocês precisam aprender a tomar posse, a identificar o Kairos, a identificar as oportunidades que a vida oferece para vocês. Essa é uma ação de vocês, Paulo está dizendo. Deus não fará isso por vocês. Deus, quando Ele abre uma porta, Ele abre um Kairos. Ele abre uma oportunidade. Como está escrito lá em Apocalipse, no capítulo, não lembro se é no capítulo 2 ou 3, que Jesus diz a uma das 7 igrejas, eis que eu abro uma porta, eu ponho uma porta aberta diante de ti. Uma porta que ninguém fecha, disse Jesus. Ou seja, Jesus estava dizendo, eu ponho diante de ti um Kairos, eu ponho diante de ti uma oportunidade, e tu tens que remi-la, tu tens que aproveitá-la, porque ela vai passar. Vai chegar um momento, espiritualmente falando, que a porta da graça, a oportunidade de nós aceitarmos a Jesus pela graça, sois salvos por meio da fé, essa porta será fechada. Kairos, ele passará rápido, e as pessoas que não aproveitarem, elas só poderão ser salvas mediante a morte biológica, a morte física, como está escrito em Apocalipse. Ou seja, Deus ao nos criar, Ele abriu várias portas, Ele nos deu várias oportunidades, Ele distribuiu Kairos para nós, dentro do próprio Cronos, dentro da própria vida, Deus distribuiu essas oportunidades. Às vezes as pessoas, elas pensam que Deus, Ele vai nos dar a oportunidade e Ele, de alguma forma, vai nos levar a aproveitar essas oportunidades. Não. Deus, Ele abre uma porta, mas Ele não nos força a passar por ela. Deus espera que nós passemos pela porta. Não adianta termos uma porta aberta se nós não conseguimos detectar essa porta. Se nós não conseguimos saber a importância dessa porta, e se nós não nos dirigirmos em direção a esta porta para passar por ela. Oportunidade, porta é metáfora para oportunidade, é metáfora para Kairos, para esse tipo de tempo que é medido pela qualidade e não pelo cronômetro. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Então Paulo, ele olha para nós e ele diz o seguinte, os dias são maus. Vocês precisam aprender a remir o tempo. Vocês precisam aprender a identificar as oportunidades que a vida vai dando para vocês. Essas oportunidades, quando elas chegam, elas são Kairos, são momentos para nós agirmos. Foi exatamente o que aconteceu com Bartimeu. Por isso que eu li a história de Bartimeu, para vocês poderem entender. Bartimeu vai nos ajudar a entender o que é, como é estar dentro do Cronos, como é estar dentro do tempo, tempo que pode ser medido, como é estar dentro de um dia, como é estar na vida, e na vida perceber o Kairos, perceber a oportunidade e aproveitá-la. O texto que nós lemos sobre Bartimeu fala que Bartimeu, ele morava em Jericó. E não era só ele que tinha deficiência visual. Jericó não possuía somente um cego. Não, Jericó possuía mais de um cego. Aliás, existe um texto correlato de outro evangelho que diz que não era só um cego, mas eram 2 cegos que foram ao encontro de Jesus. Isso significa que junto com Bartimeu na vida, no Cronos,
em Santa Maria, durante o dia, ou durante os meses, durante o ano, havia outras pessoas que necessitavam de uma oportunidade, que queriam uma cura. Interessante, mas só Bartimeu enxergou, entre aspas, kairos, enxergou oportunidade. Enquanto todos não conseguiram ver, Bartimeu viu, entre aspas, embora sendo cego. Interessante que Bartimeu diz para nós o que nós temos que fazer para extrairmos do Cronos, extrairmos da vida kairos, extrairmos da vida oportunidade. A vida está aí para todos. Não se configura da mesma forma para todos, mas a vida está posta para todos. Como eu devo me relacionar com a vida ao ponto de transformar sinas em oportunidades, transformar desgraça em oportunidade, transformar aquilo que é ocasional em oportunidades. Como é que eu faço para extrair de Cronos, extrair do tempo hora, do tempo dia, do tempo ano? Como eu faço para extrair oportunidades? Bartimeu mostra para nós. A primeira coisa que Bartimeu nos ensina é que ele sabia o que queria. E ele queria aquilo que ele sabia. Então raciocinem comigo. Bartimeu tinha um objetivo. Ele sabia o que queria. Saber o que se quer é ter um objetivo. Querer aquilo que a gente sabe é ter um propósito, é ter um desejo. Bartimeu, ele tinha um desejo. Bartimeu é um tipo, é um arquétipo, é um tipo do ser humano, que é um ser desejante. Nós estamos sempre desejando coisas. E a primeira coisa que Bartimeu diz para mim, diz para você, é que se você quer explorar o Cronos, se você quer encontrar oportunidades da vida, não importa onde, você precisa saber o que quer. Porque se você não tiver objetivos na vida, você só irá chegar aonde você não gostaria de chegar. Bartimeu tinha um objetivo, mais do que isso, ele sabia o que queria, mas ele realmente queria aquilo que ele sabia. Muitas pessoas que dizem ter objetivos na vida, na verdade, elas simplesmente ficam no campo do desejo. Elas não conseguem transformar desejo em motivação e em propósito. Bartimeu tinha um propósito. Então diga comigo, para eu extrair o melhor da vida, não importa como a vida se configura, eu preciso saber o que eu quero. Aliás, quando Jesus encontrava as pessoas, ele fazia a famosa pergunta: o que buscais? Quem lembra de Jesus perguntar isso nos evangelhos? O que buscais? Jesus fazia essa pergunta, porque sabia que nós só enxergaríamos aquilo que nós nos propuséssemos a buscar. Se você não se propõe a buscar alguma coisa, dificilmente você vai enxergá-la. Senão, veja comigo, quando você decide comprar um Gol vermelho do ano 88, o que é que você passa a ver na rua? Gol vermelho do ano 88. E vem em todos os lugares. Porque a gente só enxerga aquilo que a gente busca. Aquilo que a gente busca afeta o olhar da gente. Por isso que Jesus perguntava para todas as pessoas que encontrava: o que você busca? Afinal, o que buscais? Jesus perguntava. Bartimeu
sabia o que buscava, ele sabia o que queria e ele também queria aquilo que ele sabia. Isso é muito interessante. Segundo, Bartimeu sabia onde procurar aquilo que ele queria. Ele sabia quem poderia lhe fornecer aquilo que ele queria. Ele sabia que o único capaz de dar o que ele queria era o Senhor Jesus. Ele sabia disso. A medicina da época não tinha condições. Não tinha. Mas Bartimeu sabia disso. E é importante que você saiba, porque se você tem um objetivo, sabe o que quer e quer aquilo que você sabe, mas se você não sabe onde buscar, você pode estar gastando energia, gastando tempo e gastando dinheiro, que são recursos dos quais às vezes nós dispomos, para buscar algo que você não sabe onde encontrar. Você deduz onde pode encontrar. Bartimeu sabia onde encontrar a cura. Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele sabia disso. Isso é muito interessante, porque às vezes nós sabemos o que queremos, mas não sabemos onde encontrar. É por isso que começamos as nossas peregrinações, seja espiritual, seja profissional, seja amorosa, seja qual for a natureza do objetivo que nos empurra para uma peregrinação, para uma busca. Nós precisamos saber quem de fato, que tipo de homem se adequa ou se adequa a mim como mulher, por exemplo. Que tipo de mulher seria interessante para contribuir com a minha vida? Que tipo de faculdade eu quero fazer? Eu preciso saber quem é que vai me oferecer aquilo que eu estou buscando. Onde eu posso encontrar? Bartimeu sabia o que queria o que sabia onde encontraria aquilo que ele queria, e ele sabia como faria isso quando encontrasse a pessoa que poderia curá-lo. Ou seja, atenção, empreendedores que estão me assistindo, empreendedores que estão aqui. Bartimeu, a grosso modo, guardada todas as devidas proporções, tinha um plano. Ele não está sentado à beira da cidade, à beira do caminho, à porta da cidade, despropositadamente. Ele não está sentado à porta da cidade somente para mendigar. Mendigar é o que ele não queria. Mendigar é o que faz o ser humano que não tem propósito, o ser humano que não entende, que vive no cronos, que vive na vida, e que para a vida ter um sentido para ele, ele precisa ter um propósito, ele precisa encontrar Kairos, ele precisa encontrar essa figura mitológica que representa a oportunidade, que tem asas nas costas e nos tornozelos, e que só tem uma mecha de cabelo aqui na frente, porque quando ele passa, ele não pode mais ser pego, ele precisa ser esperado de frente. Então Bartimeu tinha um plano. Qual era o plano dele? O plano dele era se sentar à porta da cidade, porque o texto diz que Jesus entra na cidade, acontece um lapso de tempo, cronos, Jesus passa a noite na cidade, no outro dia, Bartimeu sabia, mesmo sendo cego, que Jesus passaria pela porta da cidade. Então ele está à porta da cidade, porque ele sabe quem poderia lhe dar o que ele estava procurando. Ele sabe, ele sabia, ele estava à porta. Ele era cego, muitos cegos estavam com ele. O Cronos
estava acontecendo, ele não pode ser parado. Cronos não pode ser freado. Nós começamos a envelhecer, nossas células começaram a se multiplicar e a morrer e renascer. Daqui a alguns anos nós vamos falecer se Jesus Cristo não voltar antes. O Cronos é implacável. Jesus sabia disso. Jesus estava sempre em movimento porque ele sabia que o Cronos ele é implacável. Mas dentro do Cronos, dentro da vida, dentro do dia, nós podemos encontrar Kairos, podemos encontrar a oportunidade, um momento propício. Ele estava ali com outros mendigos. Ele era um cara com autoestima baixíssima, pois nem nome tinha, se tinha, não era citado. Ele era conhecido como filho de Timeu, como Bartimeu. Ele era um cara que, como cego, não sabia para onde ir. E como mendigo, indigente, ele não sabia, ele não tinha para onde ir. Então, Bartimeu é um tipo, é um arquétipo do ser humano, que às vezes é cego em relação aos kairós da vida, às oportunidades da vida. Os kairós estão passando a todo momento, mas nós só enxergamos o Cronos, só enxergamos o peso dos dias, que são maus, disse o apóstolo Paulo. Enxergamos os problemas e os defeitos das pessoas, mas nós não conhecemos Kairos. Nós temos dificuldade. Ele estava à porta da cidade. E quando Jesus ia passando, Bartimeu se propôs a dar mais um passo para transformar causalidade, para extrair do Cronos Kairos, extrair da vida oportunidades, aonde aparentemente não existe oportunidade. Ele tinha um plano, e o plano dele era o seguinte: eu vou gritar. O conteúdo do meu grito será tão importante quanto o meu grito. Às vezes você grita, mas o conteúdo da sua fala não é significativo. Vocês vão perceber que está escrito no original grego que Bartimeu ele não deu um gritinho, Bartimeu fez um escândalo. Mas o que fez Jesus parar não foi o grito de Bartimeu, destituído de conteúdo. Havia um conteúdo naquele grito. Ele grita com conteúdo, e ele se dispõe a pagar o preço que for necessário para conseguir o que quer, buscando em quem ele sabe que pode lhe dar aquilo que ele quer. Não adianta você ter um planejamento se você não tiver disposto a pagar o preço que for necessário. Ele grita, o grito, todo mundo grita, mas ele grita em grego, Kyrios, em aramaico, Ben Davi. Kyrios significa Senhor, Deus. O título Kyrios era só aplicado a Júlio César e aos deuses. Kyrios Ben Davi, ou seja, tu és o Cristo, o Messias que veio da linhagem de Davi. Isso fez com que os transeuntes e as autoridades religiosas parassem. E os discípulos de Jesus, que não queriam se incomodar com a prefeitura, porque não estavam usando máscaras, não queriam se incomodar com a prefeitura, eles disseram para Bartimeu, isso vai dar M para nós. Porque dizer de um homem que ele era o Messias, que ele era Deus, e que ele era da linhagem de Davi,
era dizer assim: eu encontrei o Messias. Ele tinha um plano. Ele não falou isso à toa. E a Bíblia nos diz que Jesus para. Eu pergunto às senhoras e os senhores, se Bartimeu não tivesse gritado com conteúdo, Jesus pararia ou não? Jesus é o Cronos. A vida está passando. Bartimeu enxergou no Cronos, Kairos, onde todo mundo enxergava um simples galileu de 30 e poucos anos. Bartimeu enxergou um Kairos, uma oportunidade. Ele criou a sua oportunidade. Ele criou a sua oportunidade. Jesus para e manda chamá-lo. Ele estava disposto a pagar o preço. Se Jesus não tivesse parado e ele continuasse, ele poderia ser apedrejado por heresia. E quando Jesus o chama, ele começa a demonstrar para nós o que significa pagar o preço para aproveitar as oportunidades que estão escondidas no Cronos, que estão escondidas na vida. Se você quer atingir, se é que você tem objetivos na sua vida, se você quer atingi-los, você precisa saber quem pode saná-los. Você precisa ter um plano e você precisa estar disposta a pagar o preço que for necessário, porque nada é por acaso em se tratando de Kairos, em se tratando de oportunidade. Não existe oportunidade tão certa que não possa ser perdida. Ele começou a pagar o preço saindo da zona de conforto, porque os cegos conquistavam o direito de estar em lugares privilegiados, onde as esmolas eram mais abundantes, onde as pessoas passavam, onde passava muitas pessoas. E os cegos, à época, eles recebiam do INSS uma capa preta, que os identificava e lhes dava o direito de esmolar. Então, quando Bartimeu, ele resolve sair do seu lugar, deixar a sua capa, perder o seu direito dado pela prefeitura de esmolar. Ele estava saindo da sua zona de conforto. Ele estava decidido, mesmo a 2 graus, sensação térmica de 2 negativo, levantar cedo e procurar emprego. Ele estava decidido a explorar o Cronos, a explorar a vida, a encontrar no tempo, durante o dia, durante os meses, as oportunidades. Para isso ele precisaria pagar o preço, e pagar o preço é deixar a zona de conforto. Será que você não está numa zona de conforto? Às vezes, os sucessos que nós alcançamos se tornam para nós zonas de conforto. Nós poderíamos alcançar mais, mas nós ficamos ali. Ele saiu da sua zona de conforto. Segundo, se você quer atingir objetivos, arrisque. Vou dizer de novo, arrisque. Por que eu estou usando a palavra risco? Porque não existe certeza absoluta no Cronos. Nesta vida não existe certeza absoluta. E eu até trouxe uma frase de um filme de 1992, cujo título é Dança Comigo. Quem é que viu esse filme? Durante esse filme,
Um dos atores diz que viver a vida com medo é vivê-la pela metade. Se você não correr riscos, você não irá errar, mas você também não terá o gosto de saber o que significa tentar. É uma escolha que você terá de fazer. É uma escolha. Ele saiu da zona de conforto, ele correu risco e ele sabia de uma coisa: para eu atingir objetivos novos, eu vou perder. Porque ninguém consegue ganhar coisas novas sem perder coisas. Na vida, para nós termos algumas coisas, nós precisamos deixar outras. Deixar o dormir demais. Por exemplo, deixar o dormir tarde para poder levantar cedo. Nós precisamos deixar algumas coisas para conquistar. Ninguém pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo na vida. E quando perguntado por Jesus, mais interessante são as outras ações de Bartimeu. Ele sai da zona de conforto, lança de si a capa, ele arrisca, ele sabe que vai perder, ele vai perder a capa. Se curado for, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que ser responsável, não vai continuar vivendo como gigolô de mãe, gigolô de pai, gigolô de avô, gigolô de tia. Ele não pode mais viver mamando na teta. Ele vai ter que sair para a vida, então ele deixa a capa, porque sabe que se curado for, ele vai ter que trabalhar, ninguém dá esmola para quem é sadio. E aí temos uma explicação de muita gente que propositadamente se mantém num papel de vítima. Porque trabalhar dá trabalho. Então, é melhor que me deem as coisas. Esperar que o universo conspire a meu favor. Bartimeu arriscou tudo, deixou a capa. Ele sabia que perderia alguma coisa para ter o que ele queria. Ele pediu ajuda e ele se deixou ajudar. E aqui são duas coisas diferentes. Eu conheço esses dois tipos de gente. Eu conheço gente que pede ajuda, que pede emprego, e quando você ajuda a criatura a ter um emprego, ele faz merda no emprego. E quem é que fica com cara de tacho? Quem indicou o emprego. Tem gente que pede ajuda como um descargo de consciência para evitar com que os outros digam que ele é vagabundo. Vagabundo. Então uma coisa é pedir ajuda e outra coisa é se deixar ajudar de fato. Uma coisa é ir ao médico, receber a prescrição, sair dali e tomar o remédio amargo que foi prescrito. Uma coisa é pedir ajuda e outra coisa é se deixar ajudar de fato. Bartimeu pediu ajuda e se deixou ajudar. Ele se deixou conduzir. Quem é que conduziu Bartimeu até Jesus? Os discípulos. Foram conduzindo ele. Isso significa que Bartimeu deixou de esconder a sua vulnerabilidade. Se você tenta esconder dos outros que você precisa, que você não sabe tudo, que você não tem o controle de tudo, se você tem uma autoestima baixa e tenta compensar isso através da sua braveza, através do seu controle, da sua possessão, se você não revelar a sua vulnerabilidade, a criança que existe dentro de você, a criança vulnerável, e muitas vezes a criança zangada que há dentro de você, você nunca vai recuperar o adulto saudável que você pode ser. Bartimeu não teve vergonha de expor a vulnerabilidade sua. Não tenha vergonha de expor a vulnerabilidade do seu casamento, a fragilidade da sua relação conjugal, a fragilidade da sua relação familiar. Não esconda as coisas com medo da opinião pública, porque o público não vai te ajudar.
Bartimeu se expôs. Ele pediu ajuda e ele aceitou ajuda. E quando ele chegou na igreja, quando ele chegou em Cristo, quando ele chegou naquela pessoa que poderia ajudá-lo, ele foi cirúrgico. Cirúrgico. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu tenho dito aqui que parece uma pergunta idiota, né? Um cego procura Jesus e Jesus ainda pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Eu lembrei do Cláudio Duarte: quem sabe o senhor quer um cão guia? Né? Quem sabe o senhor quer um cão guia? Mas tem muita gente que está cega, que não se enxerga, que evita a própria percepção, falando sempre dos outros, porque quem fala dos outros e encontra defeito dos outros é porque não consegue se ver. E eu falo dos outros para evitar a minha própria percepção, porque se eu me olhasse, eu teria vergonha de mim mesmo. Essa é a estratégia do fofoqueiro: enquanto eu falo do outro, não há tempo para os outros falarem de mim. Bartimeu, ele procurou ajuda. Abriu o coração. Saiu das sombras. O que queres que eu te faça? Ele poderia ter dito: eu quero ter muito dinheiro. Do que adianta você ter dinheiro e ser cego em relação a você mesmo? Em ser cego em relação ao Evangelho? Do que adianta você ter mulheres? Do que adianta você ter uma empresa e ser cego, continuar cego? Bartimeu foi cirúrgico, ele sabia o que queria. Ele diz para Jesus: que eu veja. Eu quero me perceber, eu quero me ver. Eu quero aproveitar esse kairos, esta oportunidade. Eu quero aproveitar, não vou deixar passar. E pegou kairos pelos cabelos da testa. Se agarrou às asas de kairos. Montou o cavalo em kairos. E disse como Jacó: eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar. Kairos ia passar, ele se jogou na frente. Jesus ia passar. Jesus é o Kairos de Deus para todos nós. Há 2000 anos atrás o tempo chegou. Kairos chegou na terra para todos nós. E até hoje tem gente que não viu Kairos. Só vê Cronos. Só vê Cronos. E eu quero mostrar para vocês, para concluir, duas coisas. Por gentileza, eu quero mostrar primeiro o mapa, como as tribos de Israel se postavam quando elas tinham que marchar com a arca. Eu vou pedir licença para vocês que estão nos assistindo e vou me direcionar para perto de um dos nossos projetos, da tela dos nossos projetores. Vocês estão vendo aqui como as 12 tribos de Israel, elas se posicionavam quando Israel tinha que marchar, quando eles tinham que mudar acampamento. A arca ia à frente. Fantástico! As 3 primeiras tribos que iam à frente: a tribo de Judá, a tribo de Isacar e a tribo de Zebulum. Por quê? Porque a tribo de Judá era a tribo da linhagem do Messias, era a tribo da luta. A tribo de Isacar possuía um dom: a capacidade de ler as estações, a capacidade de encontrar kairos. Existia a luta pela vida, existia Isacar, que lia e sabia a hora de ir à guerra, a hora de se preparar. E tinha Zebulum, que significava a dádiva de Deus, sabia que Deus iria abençoá-los. Moisés e Arão iam os dois entre a tribo de Gerson e de Merari.
para vocês verem que Deus estava dizendo para nós que quando você for investir, quando você for à guerra, quando você for avançar, primeiro coloque Deus na frente. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Mas não fique só aí. Leve Isacar com você. Leve Cairós com você. Leve Judá com você. Leve guerreiro com você. E leve Zebulun sabendo que a bênção do Senhor estará sobre você. E eu quero concluir mostrando para você que está nos assistindo um vídeo bem infantil que vai resumir tudo isso que eu estou dizendo para vocês. E muitos vão lembrar da nossa época. Por gentileza. Quem é que já fez isso? Hã? Eu quero que volte um pouquinho o vídeo, por gentileza. Eu quero que pare o vídeo. O que vocês estão vendo ali? Eu estou vendo Cronos, o Cronos em ciclos que não para. Há tempo para todas as coisas, ou seja, para todos os kairós debaixo da terra, debaixo do sol, perdão. Enquanto a corda do Cronos ela vai passando na sucessão de dias, meses e anos, nós temos que ter a capacidade que Bartimeu teve de entrarmos nas oportunidades, de entrarmos nos kairós que a vida vai apresentando. A vida vai continuar assim. Muitos vão ficar olhando a corda girando. Muitos terão medo de entrar e tomar um cordaço na cabeça. Mas muitos vão entrar, vão pegar o ritmo, vão aproveitar as oportunidades, vão crescer na vida, vão ser pessoas melhores. Solta o vídeo. Ali está Cronos, está você aproveitando as oportunidades. Sendo dado. Olha, se nós fizéssemos isso, seríamos no poder. Seríamos dois apóstolos. Como Bartimeu percebe que há oportunidades que nós temos que criar na vida. E para criá-las nós precisamos saber o que queremos. E precisamos querer aquilo que a gente sabe. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos saber quem ou o que pode nos ajudar e nos dar aquilo que nós queremos. Quem sabe você está procurando aquilo que você quer num lugar errado, na pessoa errada, que não conseguirá dar o que você quer. Ou você muda o que você quer, ou você vai ter que mudar de objetivo. Nós precisamos ter um plano. Nós precisamos cumprir esse processo fase por fase, sabendo que não vai ser fácil. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço quando o Kairós passar.
Porque quando nós pegarmos Kairós, nós quisermos aproveitar a oportunidade, nós cruzarmos pela porta que Deus nos abriu, nossa vida vai mudar. E quando a gente decide arriscar, decide perder coisas, nós vamos contrariar interesses, porque há pessoas que estão felizes com a nossa improdutividade. Há pessoas que, enquanto você estiver encurvado, igual aquela mulher que 18 anos vivia encurvada, e quando ela ficou ereta, ela incomodou muita gente. Quando você ficar ereto, ou seja, sair da ignorância, ignorância não é palavrão, ignorância significa limitação de conhecimento, e neste sentido, todos nós somos ignorantes, só em que assuntos diferentes. Ficar ereto, aproveitar uma oportunidade é contrariar interesses, principalmente de gente dentro de casa, que se acostumou com o seu jeito encurvado de ser. Peça ajuda, mas aceite ajuda. Uma coisa é pedir, outra coisa é se deixar ajudar. Ok? Deu para entender? Vocês vão poder ver essa mensagem em casa de novo. Vão poder anotar as coisas. A vida está aí. Cronos está aí. Nós somos filhos de Cronos. Mas Kairós também anda voando por aí. As oportunidades. Eu gostaria de orar com vocês e pedir que você entenda que quando você for marchar nesta vida, você tem que tomar a postura de Judá, colocar a arca à frente. Porque se Deus não for à nossa frente, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus precisa estar à frente. Isso é inegociável. É cláusula pétrea da Constituição Celestial. Deus precisa estar à frente. O nosso sucesso vem do Senhor. Não nos esqueçamos disso. Mas depois da arca, vem Isacar, a tribo que sabia detectar os Kairós da existência. Vinha Judá, a tribo guerreira, porque o dar é de Deus, mas o conquistar é do homem. Deus te dá, mas tu tens que tirar a bunda da cadeira e conquistar. Tu tens que ir para a luta, sabendo que Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na hora da angústia. Tu tens que saber disso. Tu precisas de Isacar, tu precisas de Judá e tu precisas de Zebulon. Ao marchar na tua vida a partir de hoje, coloque a arca na frente. Isso não tem nada a ver com igreja evangélica, tem a ver com o nosso Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Fique em pé, por favor. Quantas oportunidades nós já perdemos na vida? Eu lembro-me sempre de uma ilustração que eu ouvi de um pastor muito amigo nosso, que fez o nosso casamento, o pastor Bernini, esteve aqui um dia. Ele deu uma ilustração, o tempo do telégrafo. Alguém conheceu o telégrafo? Aí. Código Morse, Morse, como é que se diz? Morse, né? Geralmente é por código Morse, né? Teve uma empresa de telégrafos que fez uma seleção para contratar
um telegrafista ou uma telegrafista. Só tinha uma vaga. E a sala de espera estava com mais de 20 pessoas esperando para entrevista. O responsável pelo telégrafo disse assim para uma mulher, para uma secretária que tinha lá: o teste vai ser o seguinte, está na Atlântida agora, está todo mundo escutando uma musiquinha. Eu quero que em meio à musiquinha da Atlântida, você comece com o código Morse. Não é digitar, como é que é o nome? Telegrafar, dizendo: quem perceber primeiro, a mensagem é esta, quem perceber primeiro esta mensagem, entre imediatamente no escritório. Tinha 20 pessoas conversando na sala, musiquinha da Atlântida. Um candidato olhou, fingiu que ia no banheiro, entrou na porta e ficou com o emprego. Cronos estava ali, mas Kairos também estava. Quem é que aproveitou a oportunidade? Quem estava preparado. Quem sabe a vida, em meio à Atlântida, em meio ao seu dia a dia, quem sabe Deus está assim, ó. Acorda, Maria bonita, acorda, vai fazer o café. Quem sabe Deus não está assim, ó. Chega, está na hora. Chega. Até quando tu vais viver esse papel de vítima? Até quando tu vai viver essa vidinha medíocre, que é abaixo da média? Levanta essa tua cabeça. Entra agora nessa sala, passa por essa porta que é Jesus. Fecha os teus olhos. Abre o teu coração e veja o Kairos de Deus nesta noite. Essa oportunidade de ouro que Deus está te dando, de entender isso, de perceber o que Bartimeu percebeu, ver o que Bartimeu, mesmo cego, viu. Você acha que você nasceu para viver assim? Você acha que você nasceu para não ter mais sucesso na sua vida? Claro que não. O seu temperamento, os ambientes pelos quais você passou ou nos quais você está inserido, estão ditando o ritmo da sua vida. Mas levante a sua cabeça, porque a partir de hoje você vai dar uma guinada na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, você vai incomodar muita gente. Gente que só vê Cronos, gente que só vê dias, só vê meses, só vê anos. Gente que não consegue ver Kairos, não consegue ver oportunidade. Gente que só vê crise, gente que só vê medo. Não, você vai ver oportunidade. As oportunidades vão surgir de onde menos você esperar, mas você vai saber detectá-la, porque você estará preparado, preparada. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, às vezes uma porta se fecha na sua vida, não é para te punir, é Kairos na sua vida. Deus está fechando uma porta, porque Ele vai abrir outra maior para você. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu sei que a tua vida por aí
não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chega. Em nome de Jesus! Pois Jesus é o teu Jesus é o teu escudo, aleluia! Oh, Ramagarabashu, Cantaramassarabai. sua fé, porque Jesus contigo é. E nele! Você pode tudo. Oh, aleluia! Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Cristo é vencer. É vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, pois a vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre. o caminho deste E você vai, e você vai, e você vai. e você vai passar e cantar de lá. Só o Senhor. O Senhor Oh, aleluia, aleluia, aleluia. e exterminar os inimigos seus. E você vai, e você vai. Você vai passar. Você vai conseguir. O Senhor Deus, o mar vai se fechar E exterminar. os inimigos seus. Não pense que a vida acabou. Não pense que a vida Aleluia. acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido Aleluia. pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca veio. Vitória a Porque Deus. vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre. Deus abre o caminho deste mar. Você vai passar e cantar. Oh, aleluia. Oh, comece a glorificar a Deus. Comece a agradecer a Deus por este Kairos. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, você é mais forte que essa máscara. Aleluia. Os inimigos. Não pense, não pense, não pense, não pense, não pense. Não pense que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca veio. Vitória. Porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre. Deus abre o caminho deste. E você vai, e você vai, e você vai, e você vai passar. Você vai passar. Em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. E você vai passar, e você vai conseguir, e você vai receber a cura, e Deus vai abençoar a sua família. Em nome de Jesus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos. Só as vozes e a bateria. Não pense. Que a vida acabou. Só lembre que você é vencedor. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Está escrito. Com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem. Vitória em Cristo você já tem. Vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente Deus está, abre, Deus abre. Deus abre o caminho. E você vai, e você vai, e você vai passar.
e você vai Todos. passar. De glória, só o Senhor é Deus. Você vai chegar lá. Você vai atingir o seu objetivo. Os inimigos você vai passar, vai de lá, só o Senhor é Deus. O ar vai se fechar e exterminar os inimigos. Aleluia. Aleluia. Se você quiser aplaudir a Jesus em gratidão a Ele, faça isso. Aleluia. Aleluia. Coisa boa quando Deus mexe com a gente. Fique à vontade. Às vezes a gente está à beira do caminho, como Bartimeu. A gente está esmolando na vida, olhando para os outros, esperando dos outros alguma coisa. Bartimeu resolveu olhar para cima. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e os mares. Vem do guarda de Israel. Se Deus usar as pessoas para nos abençoar, que bom. Mas eu espero do Senhor. Ele nunca vai te decepcionar. Mentira. Isso é uma mentira que a gente ouve dentro da igreja evangélica. Deus nunca vai te decepcionar. Aliás, o que Deus mais faz é nos decepcionar. Porque nós temos expectativas irrealistas da vida. E o que mais Ele faz é nos mostrar que nós estamos errados. Mas Deus faz isso conosco porque Ele nos ama. É aquele pai que olha para um filho: filho, eu sei que você está contente, eu sei que você espera tal coisa, mas eu sei que você não está preparado para ter isso. Por isso eu não vou te dar isso. E quando a gente insiste muito para Deus nos dar alguma coisa que Ele não quer nos dar, para nos ensinar, Ele permite que a gente tenha. E quando a gente tiver com a cara toda quebradinha, com o rabinho entre as pernas, a gente vai dizer: oh Deus, tu me abandonaste. E Deus vai dizer: eu te abandonei a tua própria sorte, para você saber que você não manja nada da tua vida, para saber que você não garante nada da tua vida, você não consegue aumentar um côvado de altura, você nem sabe quantos cabelos caíram hoje da sua cabeça. O meu Pai sabe. Nenhum passarinho cai por terra sem que Deus queira. Então não me venha com essa de querer controlar a sua vida, que você não tem esse cacife para fazer isso. É melhor deixar que o Senhor faça parte dele. E vamos fazer a nossa. E Deus continuará me decepcionando, me desiludindo, todas as vezes que eu estiver me precipitando. Principalmente quando eu colocar a minha salvação em xeque. Deus vai puxar meu tapete. Porque Deus não me chamou para ser feliz. Deus me chamou para eu ser salvo. A felicidade é consequência da salvação. Deus não nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para nós sermos salvos. A felicidade, ela vem a reboque com a salvação. Porque toda pessoa salva em Cristo, ela é feliz, apesar dos problemas da vida. A vida abundante que Jesus veio nos dar não é uma vida de marajá. Uma vida abundante nos frutos do Espírito Santo. Uma vida abundante em amor. Que Deus abençoe vocês. Que
Que Deus abençoe você que nos assiste. A única coisa que eu peço a vocês é que compartilhem os nossos vídeos, para que outras pessoas tenham a kairos, tenham a oportunidade de assisti-los. Obrigado pela audiência de vocês. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui às 8 horas da noite. Se não me falha a memória, próximo final de semana é a Santa Ceia, será a Santa Ceia, né? Beijo no coração de todos vocês que nos assistem. Continuem tendo um ótimo domingo e tenham um ótimo começo de semana. Tchau para todos vocês que nos assistem.